Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Casa Centro Espírita André Luiz. Iniciamos neste período, por causa da pandemia, as nossas palestras de forma virtual, e teremos hoje mais um dia com uma linda palestra, com um tema maravilhoso. Agradecemos de antemão o nosso irmão Danilo Falcão, pelas lindas canções, que deixou aqui para nós, harmonizando o ambiente. E vamos aproveitar este momento, de muita luz, de boas vibrações, e aguardar que todos, possam aí deixar sua aguinha fluidificada ao lado aí, do ambiente onde se encontra, para que durante a palestra os espíritos possam ir trabalhando, fluidificando, deixando o remedinho necessário a cada um de nós nesse líquido que tanto nos ajuda no dia a dia. Vamos, nesse caso, de hoje, ter a nossa querida irmã Patrícia Mello, falando sobre um tema que nos toca no dia a dia. E vamos, então, para facilitar os trabalhos da nossa irmã, vamos fazer uma harmonização, fazendo a nossa prece inicial. Peço que todos se coloquem numa posição mais tranquila, mais confortável, para que possamos, assim, então, todos juntos, elevar os nossos pensamentos ao querido Mestre Jesus, trazendo as nossas telas mentais, aquela figura que mais nos conforte, que deixe as nossas mente ligadas ao nosso querido Mestre, nosso guia, nosso exemplo. E assim, iniciando, agradecendo por mais esse dia, por mais essa luz que recebemos, que as nossas vibrações, as nossas boas intenções possam formar um fluido que possa percorrer o espaço, chegando a todos os irmãos que estão nesse momento necessitados, seja pela pandemia, seja pelos sofrimentos do dia a dia,
pelos desafios, pelas suas provas. E a palestra de hoje seja mais um ponto de equilíbrio em nossas mentes, trazendo a luz, a inspiração necessária para os nossos desafios do dia a dia. Que a nossa irmã seja iluminada para que as suas orientações venham realmente de encontro, né, ao nosso desafio, à nossa necessidade. Que Deus nos abençoe nesse dia, que assim seja. Então, meus irmãos, estamos todos felizes, né, com o coração iluminado, e passo então agora a palavra à nossa querida irmã Patrícia Mello para a sua palestra. Olá, meus queridos irmãos do Centro Espírita André Luiz. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Saudações a vocês, meus queridos, e também a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Hoje nós falaremos sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e vamos comentar um pouquinho as questões do Livro dos Espíritos no capítulo em que fala sobre, capítulo 9, que fala sobre essa influência. E nós comentaremos as questões de 459 a 472, fazendo algumas outras referências também. Antes de nós falarmos sobre essa influência dos espíritos sobre nossos pensamentos, como sabemos que há muitos irmãos que nos assistem, muitas vezes simpatizantes da doutrina espírita ou desejando conhecer um pouco mais sobre o espiritismo, vale a pena começarmos esse estudo comentando sobre o que Kardec nos apresenta lá no Livro dos Médiuns, nas noções preliminares, ou seja, no capítulo 1 do Livro dos Médiuns, ele fala sobre a existência dos espíritos. Então, antes de falar sobre a influência deles nos nossos pensamentos, vamos pensar que quem são esses espíritos? Talvez para nós essa seja uma pergunta muito elementar, porque nós, por termos um pouco mais de convívio com o espiritismo, já entendemos quem são esses espíritos. Mas como eu disse, muitas vezes vale a pena nós voltarmos ao início para darmos a oportunidade de todos os que nos assistem terem acesso, talvez, os primeiros contatos com essa doutrina que tanto nos consola, tanto nos conforta, que tanto nos ensina. Então, Kardec, no Livro dos Médiuns, nos esclarece que a existência dos espíritos está fundada na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Ou seja, quem são esses espíritos? Esses espíritos não são outra coisa senão as almas dos homens despojadas de seu envoltório corporal. Nós, quando lemos, por exemplo, O Céu e o Inferno, que é também um dos 5 livros, né, do Pentateuco kardeciano, é o 4º livro, na verdade, nós entendemos pelo estudo e o aprofundamento que Kardec faz sobre as crenças existentes na época em que ele estava encarnado aqui na Terra, que era um momento extremamente materialista, mais do que nunca. Nós ainda, infelizmente, vivemos momentos de muitos pensamentos materialistas aqui na Terra, mas ele comenta crenças como existentes na época, como o niilismo, que era a crença no nada, ou seja, quando nós morremos, quando morre o corpo físico, não existia mais nada, não havia nada posterior ao corpo físico, nem anterior e nem posterior. E Kardec comenta e refuta essa tese, essa hipótese, muito bem explicado lá no capítulo 1, né, no capítulo que abre o livro O Céu e o Inferno, e vale a pena fazer essa leitura. Ele explica também outras crenças que existiam na época, como a crença da absorção no todo universal, ou seja, acreditava-se que nós, quando morríamos, voltávamos para um todo, fazíamos parte de um todo. Não se acreditava na individualidade da alma e, portanto, não se acreditava na existência dessa alma após a morte do corpo físico como uma individualidade. Aqui no Livro dos Médiuns, nessa frase que acabo de ler, Kardec nos fala que quem são esses espíritos? Quem são os espíritos que povoam o mundo espiritual? Somos nós mesmos,
As almas que, quando despojadas da matéria, quando nós morremos, quando nós desencarnamos, deixamos a matéria, mas nós cremos na existência de um princípio inteligente, ou seja, na multiplicidade das existências. Quando nós desencarnamos, a nossa vida, a nossa jornada continua. Significa dizer que nós somos frutos da criação divina, como tudo que há no universo. Nós fomos criados, parte princípio espiritual, parte princípio material, e o que nós temos aqui de matéria se acaba um dia, mas a nossa inteligência não morre, nunca, jamais. Ela é indestrutível, ela segue a sua jornada de crescimento. E isso justifica a bênção da reencarnação, ou seja, nós reencarnamos com o propósito, com o objetivo de nos adiantarmos, aprimorarmos na nossa caminhada evolutiva. Então, se nós admitirmos que essas almas estão por toda parte, porque ora nós estamos aqui encarnados e estamos aqui por toda parte, povoando este mundo material, da mesma forma, quando desencarnamos, povoamos o mundo espiritual sem a matéria. E as almas, portanto, os espíritos, somos nós mesmos, que lá nos encontramos numa situação fora da matéria. E então, se admitimos a existência desses espíritos, que somos nós, quando desencarnados, quando despojados da matéria, se admitimos que estão por toda parte, nós precisamos conversar sobre a influência que eles exercem sobre nós. Quando nós falamos nos espíritos, estamos falando de seres que, assim como nós, foram criados por Deus e que carregam em si a bondade e muitas vezes ainda pelas imperfeições morais, e por isso estamos aqui reencarnando reiteradas vezes, carregam a ausência dessa bondade, que é a maldade, né? A maldade, e Kardec também nos explica isso juntamente com os espíritos, lá na Gênese, no capítulo 3, no capítulo em que ele explica sobre o bem e o mal, que essa dicotomia bem e mal, o mal é apenas a ausência do bem. É como se ele, na verdade, não existisse, não fosse a ausência do bem. Como a escuridão não existiria, não fosse a ausência de luz. Então, Kardec nos esclarece essa diferença entre o bem e o mal. E os espíritos que povoam o mundo espiritual e que, portanto, estão ao nosso redor também, carregam em si tanto o bem quanto o mal. Aqueles que já se adiantaram na caminhada evolutiva já se encontram, já são espíritos mais evoluídos, rumo a serem espíritos puros, a serem espíritos mais evoluídos, mais bondosos, como nós falamos aqui. E há outros ainda, como muitos de nós, que estão caminhando para essa perfeição moral, ou seja, estão em direção à evolução de suas próprias almas, de seus próprios espíritos, de suas condutas e de seus pensamentos. Então, é incorreto pensar que o mal foi criado para contrabalançar o bem, ou seja, que o propósito do mal seria nos testar, seria colocar-nos à prova. Acabamos sim sendo testados pelo mal, mas ele não foi criado por Deus. O mal existe porque nós, ao nos desviarmos da lei divina, ao nos desviarmos do bem, nós nos aproximamos daquilo que é a ausência do bem, ou seja, o mal. Então, meus queridos, muitas vezes nós ouvimos as pessoas um pouco assustadas, amedrontadas quando nós falamos sobre espiritismo, quando nós falamos na crença no mundo espiritual e nos espíritos, pensando, então eu sou vigiada a todo momento, estou cercada por espíritos a todo momento. Nós vamos começar a entender isso um pouco mais quando nós vamos ao capítulo 9,
cujo título, do Livro dos Espíritos, cujo título é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E nesse capítulo, o primeiro tópico fala sobre a penetrabilidade dos espíritos em nossos pensamentos. E aí temos a resposta a essa pergunta. A pergunta que Kardec fez foi: os espíritos veem tudo o que fazemos? E a resposta é: podem vê-lo, uma vez que estáis continuamente cercados por eles, mas cada um só vê as coisas para as quais dirige a sua atenção. Das que lhes são indiferentes, eles não se ocupam. Então, meus queridos, assim como nós, no mundo material, estabelecemos conexão com aquilo que nos interessa. Queremos estar próximo a pessoas que tenham afinidade de pensamentos e de condutas, e aquilo que se distancia muito do que nós acreditamos, nós não temos tanto interesse. Da mesma forma, os espíritos, aqueles que estão desencarnados, eles se aproximam daquilo que estabelece sintonia, afinidade com eles. Então, se nós vibramos numa sintonia alta, vibramos no bem, pensamos o bem, fazemos o bem, aqueles que desejam o mal não quererão andar ao nosso lado. E o contrário também é verdadeiro. Quando nós nos imbuímos do mal, pensamos o mal, nós vamos atrair para perto de nós espíritos que vibram nessa energia de ódio, de vingança, de traição, de mágoa, de rancor, de tristeza. E vamos sintonizar na mesma frequência. Jamais seremos abandonados por aqueles que nos amam, por aqueles espíritos que foram destinados por Deus a nos guiarem, a nos orientarem. Eles não nos abandonam, nos intuem e torcem para que nós voltemos ao caminho do bem, para que enxerguemos o mal que estamos fazendo para nós mesmos e para a nossa própria existência. Então, na pergunta 457, Kardec diz: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta é: muitas vezes. Eles sabem o que gostariais de esconder de vós mesmos. Nós precisamos recordar que pensamento é matéria. É um tipo de matéria diferente, uma matéria mais fluídica, porém ela se estabelece ao redor de nós e no mundo espiritual está plasmado ao redor de nós as nossas energias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E é por isso que os espíritos dizem que eles nos conhecem e muitas vezes sabem muito melhor que nós mesmos dos nossos pontos fracos, que às vezes nós nem sequer temos consciência. Eles, por caminharem ao nosso lado, muitas vezes sabem o que vai no nosso coração, os nossos desejos mais íntimos. Se nós vibrarmos no bem, portanto, atrairemos para perto de nós esses irmãos que também vibram no bem. Se nós vibrarmos no mal, ainda que pensemos que ninguém sabe, que é um desejo oculto e secreto, que quem está ao meu redor aqui na matéria não desconfia, nós podemos nos enganar uns aos outros enquanto encarnados, mas enquanto desencarnados eles não se enganam. Não se enganam com relação às nossas condutas, porque nos observam. Então, aqui eles complementam na questão 557, dizendo: e quando pensais estardes bem escondidos, muitas vezes tendes ao vosso redor uma infinidade de espíritos que vos observam. Né? Então, é por isso que nós conhecemos aquela frase que diz que nós estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas. Tudo que fazemos é observado e também pode influenciar, que nós sejamos aqueles que influenciam também para o bem. Nós nos recordamos aqui, fazendo um parêntese sobre essa influência mútua que nós exercemos no plano espiritual, por que não? Naqueles que nos acompanham, que nos observam e que muitas vezes aprendem com nossas condutas, aprendem com nossos erros. Existe uma troca também. Então, nós nos recordamos, por exemplo, da história do Divaldo, do nosso querido Divaldo, um dos maiores oradores espíritas da atualidade,
E Divaldo, isso nos é revelado no livro, tanto no livro quanto no filme acerca da vida de Divaldo, né? Que ele possuía uma companhia constante de um espírito que vinha resgatar e vinha cobrar dívidas de 400 anos de uma vida pretérita de Divaldo. Então, nessa existência anterior, Divaldo o havia influenciado ao suicídio. Ele se suicidara, obviamente tinha responsabilidade sobre a sua ação, porém, ele fora influenciado naquela época por Divaldo, segundo o que nos revela o próprio filme. Então, esse irmão acompanhava Divaldo na espreita nessa existência, um homem que transformou sua conduta, seu pensamento, e que hoje é quem nós conhecemos, né? Um missionário, um verdadeiro missionário, que dedicou toda a sua vida a fazer o bem. Um lindo trabalho que ele faz na Mansão do Caminho, e ali ele acolhe crianças, ele acolhe da escola, ele adota essas crianças dando-lhes o seu próprio nome, dando-lhes a vestimenta, a moradia, o amor, um trabalho que é realizado com centenas de crianças que já passaram por ali e também centenas de trabalhadores que são auxiliados por meio dessa obra de caridade, de amor e de exemplo no bem. E esse irmão, que a Divaldo o apelidou como Máscara de Ferro, estava sempre ali, sempre a observá-lo. Divaldo, durante décadas de sua vida, o via e não sabia exatamente quem era, até conhecer essa história de que ele estava ali cobrando débitos. E ele esperava apenas que Divaldo tivesse um momento de deslize, de invigilância, para que ele ali pudesse influenciar negativamente Divaldo, fizesse o mal a Divaldo que ele se propunha a fazer, porque sua alma estava repleta do desejo de vingança. Mas ao acompanhá-lo durante tantas décadas e ao não encontrar esses momentos de desejo de fazer o mal e de sintonia, portanto, com o que ele desejava, Divaldo, em um ato de generosidade, de amor, como fazia com todas as crianças que ali chegavam e eram deixadas, ele acolhe uma dessas crianças que, não por acaso, porque nós sabemos que o acaso não existe, que Deus permitiu que fosse uma criança chegada até as mãos de Divaldo, era a mãe desse espírito em outras vidas. E Divaldo, mesmo sabendo disso, acolhe aquela criança igualmente com o mesmo amor que dera às outras. E como nós sabemos que só o amor cobre uma multidão de pecados, nessa hora Divaldo consegue chegar até esse espírito por meio do amor. Então ali também esse espírito passa a ser uma pessoa que acompanha e auxilia, ou seja, ele sai da posição de algoz, né? E ele era, na verdade, vítima em outra existência, mas ele sai da posição ali de um obsessor para se tornar também um auxiliar nos caminhos do Divaldo, um auxiliar nos caminhos do bem, nos caminhos, portanto, de Jesus. Então, essa influência que nós sofremos do mundo espiritual, nós de alguma forma também exercemos quando nos propomos a fazer o bem, e aqueles que nos observam acabam aprendendo com as nossas condutas, aprendendo inclusive com o que nós estamos aprendendo. Quando estamos ouvindo uma palestra, quando estamos fazendo um trabalho de caridade, quando estamos nos dedicando a auxiliar alguém que solicita a nossa ajuda, nós ali temos também uma nuvem de testemunhas que nos acompanham. Então pensemos nisso, que nós sofremos essa influência, mas também influenciamos de alguma forma, e que influenciemos, sejamos luz no caminho daqueles que nos cercam, tanto os encarnados quanto os desencarnados, mesmo que a nossa chama ainda seja pequenininha, assim como nós nos inspiramos em chamas maiores, que nós possamos ser também motivo de inspiração para outros.
E a partir daí, no tópico seguinte, nós continuamos estudando sobre a influência que os espíritos exercem, a influência oculta que exercem sobre nossos pensamentos. Esse capítulo como um todo, ele vai falar dessa influência. Mais adiante, ele fala sobre a influência nos acontecimentos na nossa vida diária. Mas nós hoje vamos nos propor a falar sobre a influência aqui no pensamento, né? Então vamos comentar um pouco mais essas questões a partir de 459. E a primeira é uma das mais famosas desse tópico, é a que Kardec pergunta: os espíritos influem em nossos pensamentos e nossas ações? E a resposta, todos nós conhecemos, é muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes eles vos dirigem. E às vezes, queridos, lendo isso, nós equivocadamente podemos pensar ou concluir que, já que somos dirigidos pelos espíritos, então de ordinário muitas vezes são eles que vos dirigem, eu não tenho responsabilidade pelos atos que eu cometo. Eu posso, se eu cometer o mal, se eu me equivocar, se eu fizer o mal a outrem, eu fui alvo de uma influência do mal ou de uma obsessão. Isso é muito cômodo e muito fácil pensar assim. Assim como nós na nossa vida temos uma tendência a culpabilizarmos os outros e a nos colocarmos numa posição de vítima quando nós nos envolvemos em algo ruim para a nossa existência, nós às vezes temos, por causa dessa equivocada interpretação dessa pergunta, a tendência a também colocarmos a culpa e a responsabilidade pelos nossos infortúnios, pelas nossas dificuldades, pelos nossos fracassos no mundo espiritual. Então isso só aconteceu porque eu fui influenciada negativamente. Onde estava o meu mentor, onde estava o meu espírito protetor que não me auxiliou nessa hora? Meus queridos, nós somos inteligentes o suficiente para sabermos que os espíritos, tanto os espíritos evoluídos, aqueles que fazem o bem, quanto os espíritos que ainda se comprazem com o mal, eles não possuem a permissão divina de infringir nenhuma das leis, da lei natural ou da lei divina. Nenhuma das 10 partes dessa lei. Eles não têm essa autorização. Então, os espíritos não ultrapassam o nosso livre-arbítrio. Portanto, tenhamos a consciência de que podemos até ser influenciados, mas que, se houve uma influência, houve antes uma conexão, houve antes uma permissão da nossa parte para que essa conexão, para que essa sintonia acontecesse e para que nós acabássemos no momento de invigilância cometendo um erro ou um mal a outrem ou a nós mesmos. Então não culpemos o mundo espiritual, não culpemos ao outro pelas ações que nós realizamos, porque Deus permite, por meio do livre-arbítrio, que nós façamos as nossas escolhas diariamente. Isso é difícil porque nós sabemos que toda a responsabilidade, portanto, está sobre nós mesmos na nossa evolução. Afinal de contas, que mérito nós teríamos se nós fôssemos o tempo inteiro marionetes, influenciados o tempo inteiro pelos espíritos que fazem o bem e por aqueles que fazem o mal. Ou seja, não haveria mérito quando nós fizéssemos, quando nós optássemos por fazer o bem. E também não haveria responsabilidade quando optássemos por fazer o mal. Talvez a palavra optar nos cause um pouco de estranheza, porque nem sempre temos a consciência de que estamos escolhendo um caminho que não é bom. Nem sempre temos a consciência disso. Mas quanto mais nós nos aproximarmos das leis divinas, quanto mais nós nos aproximarmos do bem, mais fácil nos será discernir entre um e outro. Então nós seguimos com essas questões
e com o pensamento de que vossa alma é um espírito que pensa. Não deixeis de considerar que vários pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto e que muitas vezes eles são contraditórios. Então, às vezes, nós temos que tomar uma decisão, temos que pensar sobre um assunto e temos pensamentos contraditórios. Eu vou por aqui, vou por ali, tomo essa decisão ou aquela, o que eu faço? E os espíritos nos dizem que há sempre um pouco de nós nesses pensamentos e há sempre também um pouco da influência positiva ou negativa, depende da nossa sintonia. E que por isso nos causa incerteza. Então, essas ideias às vezes se entrechocam. E Kardec sabiamente pergunta na questão 461, então como distinguir esses pensamentos? Se eles são próprios ou se eles são pensamentos sugeridos? E a resposta é que aqueles sugeridos, eles vêm como se fosse uma voz que nos fala ali na consciência, um pensamento que nos faz refletir sobre aquele caminho. E os nossos próprios pensamentos, geralmente, eles ocorrem como um primeiro impulso. Então, aquilo que a gente tende a pensar imediatamente quando tem que tomar uma decisão, eles são nossos próprios pensamentos. Se nós já somos mais evoluídos, são pensamentos que coadunam com o bem. Se nós ainda somos muito moralmente atrasados, o nosso primeiro impulso é sempre um pensamento que coaduna com o mal, infelizmente. Né? Então essa distinção, eles nos dizem que ela não é tão importante. O mais importante não é você saber se houve uma influência ou se foi um pensamento sugerido ou um pensamento próprio. O mais importante é você distinguir a natureza desse pensamento. Se foi um pensamento para o bem e eu devo segui-lo, devo colocá-lo em prática, em ações, ou se foi um pensamento que não me levará para um caminho bom. Esse é o mais importante. Então Kardec diz que se nos fosse útil poder distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, assim como nos permite distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, porque assim deve ser, para o nosso bem. Essa é uma nota, um comentário que aparece na 462, justamente para nos recordar que isso não é o mais importante. Distinguir entre se foi sugestão, se foi nosso pensamento, não é o mais importante. Estejamos sempre em oração, sempre vigilantes, sobretudo quando tenhamos que tomar uma decisão, porque certamente aquilo que for o melhor para nós acontecerá. Nós escolheremos esse caminho quanto mais vigilantes e quanto mais afinizados e sintonizados com o bem nós estivermos. Então, esse primeiro impulso, Kardec pergunta se ele é bom, ele é sempre um impulso bom ou se ele é mau, né? E os espíritos dizem que pode ser bom ou pode ser mau, conforme a natureza do espírito encarnado. Então, esse primeiro impulso, como eu disse antes, ele pode ser um impulso para o bem, se nós já formos mais evoluídos e mais sintonizados com o bem. E pode ser um primeiro impulso de tomar uma decisão num ímpeto de revidar, por exemplo, algo que fizeram conosco, de revidar o mal, e nós temos aquele impulso ainda, porque somos imperfeitos, mas nós cada vez mais temos que estar em sintonia com o bem, fazer o bem, pensar o bem, respirar o bem, vai nos manter numa vibração que nos permitirá tomar decisões mais acertadas para a nossa evolução moral e espiritual. Então, na 466, Kardec pergunta por que Deus permite que os espíritos nos incitem o mal? E eles respondem, os espíritos imperfeitos, eles são instrumentos destinados a testar a nossa fé e a constância dos espíritos do bem, no bem. Quando as más influências agem sobre ti, é porque as convocas pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm a ajudar-te no mal que desejas praticá-lo. Ou seja, nessa questão, é justamente o que nós comentamos um pouquinho antes. Não, os espíritos que ainda estão muito enraizados no mal, eles não foram criados
para o mal, ou para serem maldosos, ou para fazer o mal aos outros, ou para influenciar e incitarem o mal. Eles ainda não enxergaram, eles ainda não conheceram muitas vezes as verdades morais, espirituais, que nos foram reveladas pelo Cristo, pelo próprio Cristo quando esteve aqui, e pelo seu evangelho de luz, que nos serve como rumo, como caminho das nossas condutas, mas também por tantos outros missionários de luz que Deus permitiu que viessem à Terra antes e depois de Cristo, espalhados em regiões diferentes, em culturas diferentes, em religiões diferentes, para trazerem um pouco mais desse exemplo do bem para toda a humanidade. Então, esses espíritos que ainda não aprenderam com todas essas oportunidades que nós, ao longo da história da humanidade, já tivemos, eles sim incitam mal, mas porque ainda não conhecem o bem. E cabe a nós distinguir essa influência, e nós só somos influenciados pelo mal quando nós assim o desejamos, quando nós assim o permitimos. Então, aqui também há uma notinha que diz que é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir, e também a liberdade de ceder a uma ou a outra influência contrárias que se exercem sobre nós. Sempre partirá do nosso livre-arbítrio e da nossa escolha. Nós podemos escolher romper com uma sintonia maléfica para nós, ou estabelecer uma sintonia benéfica com aqueles que nos fazem o bem. Assim como diariamente nós podemos fazer escolhas nas nossas vidas, deixar para trás aquilo que nos faz mal, aquilo que a nossa consciência acusa que nos faz mal, aquelas relações que são tóxicas nas nossas vidas, aqueles hábitos que nós sabemos que são tóxicos nas nossas existências. Nós não somos vítimas e nós não somos manipulados o tempo inteiro por essas situações, se nós tivermos a consciência de que temos na mão o poder da decisão. E esse poder será corroborado e auxiliado por aqueles que nos amam e nos desejam bem, quando nós em prece pedimos o auxílio para nos libertarmos daquilo que nos faz o mal. Meus queridos, então, já caminhando aqui para um desfecho, na questão 468, Kardec pergunta: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem desistem? Então, se eu quiser me distanciar, como eu disse, de situações tóxicas, convivências tóxicas, atitudes tóxicas que me fazem mal, que me atrapalham, que me bloqueiam o meu crescimento, esses espíritos que muitas vezes estavam ali me acompanhando porque eu alimentava através de pensamentos e atitudes a presença deles perto de mim, eles desistem de mim? E a resposta dos espíritos é: quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. No entanto, eles aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Ou seja, eles ainda ficam nos observando para ver se a nossa vontade, se a nossa perseverança, se a nossa insistência em fazer o bem, né? A gente sabe que conhece um verdadeiro espírita pelo esforço que empenha em se transformar, em se modificar. Então, não nos iludamos, não é fácil. Às vezes dizer eu não quero mais determinada situação não basta, mas nós precisamos nos esforçarmos e permanecermos no intuito de seguir no caminho do bem. Então, na pergunta 469, Kardec pergunta sobre se é possível neutralizar a influência dos espíritos. E a resposta é o que nós comentamos aqui ao longo de todo esse estudo: fazendo o bem, colocando toda a vossa confiança em Deus, rejeitareis a influência dos espíritos inferiores, destruindo o império que queiram ter sobre vós. Se nós estamos imbuídos do bem, atrairemos o bem para nós.
e não haverá influência maléfica que resista ao nosso esforço de seguirmos no caminho do bem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Foi a oração que Jesus nos ensinou, para que nós pudéssemos pedir sempre o auxílio daqueles bons espíritos, para que não caiamos em tentação e para que continuemos nos esforçando no caminho do bem. Então, meus queridos, nós finalizamos aqui desejando a todos que cada vez essa influência negativa da parte dos espíritos com relação a nós e da nossa parte com relação àqueles que nos enxergam, não nos iludamos. Muitas vezes nós somos sim inspirações para outros que estão na nossa retaguarda, nos acompanhando. Então, que essa influência negativa que os espíritos exercem sobre nós e que nós muitas vezes também exercemos sobre eles, seja rompida pelo nosso desejo e pelo nosso esforço de caminharmos no caminho do bem, de pensarmos sempre o bem, de fazermos o bem na medida do que podemos, mas colocando sempre o nosso esforço e a nossa vontade em nos distanciarmos do homem antigo, do velho homem que habita em nós e que ainda insiste pelos nossos instintos, seguir aquele caminho que é o caminho mais fácil que nós seguimos até aqui. Então, façamos as nossas escolhas, sempre pensando, sempre nos pautando em não prejudicar o outro, e não prejudicando o outro, nós não prejudicaremos a nós mesmos, nem a nossa caminhada. Então, um abraço fraterno a todos, que nós possamos nos encontrar no próximo estudo, cada vez melhores, cada vez mais agradecidos a Deus por estarmos aqui, tendo a oportunidade de juntos conversarmos sobre todos os ensinamentos que os Espíritos nos deixam. Um grande abraço a todos. Estamos de volta, meus queridos irmãos. Espero que a palestra tenha tocado a cada um de vocês e ela tenha trazido muita luz para o ambiente, para a sua casa, para você, para a sua vida. Agradecemos a nossa irmã Patrícia Mello pelas belas palavras, pelos ensinamentos que deixou. Eles possam realmente ser a luz que nos guia a partir de hoje. Vamos, então, nesse mesmo clima de muita luz, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo pelas bênçãos recebidas. Querido Mestre Jesus, por meio dos seus mensageiros, vinde a nós nos amparar neste momento, trazendo o seu consolo, a sua luz, e possamos encontrar na doutrina espírita a explicação para cada uma de nossas dúvidas, do nosso espírito, da nossa mente. Essa doutrina possa ser a cada dia a luz que nos fortalece. Ficamos felizes, com o coração repleto de amor pelas palavras que ouvimos hoje e que elas nos confortem, nos fortaleçam nos nossos desafios do dia a dia. Nos ampara hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, depois da nossa prece final, vamos deixar aqui alguns recadinhos, aproveitando a oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Primeiro ponto, a continuação das nossas palestras de forma virtual. A pandemia ainda persegue, ainda persiste, e continuaremos ainda nesse formato, para que não tenhamos essa oportunidade de contato com a doutrina. Elas continuam todos os domingos, às 17 horas, e também às quartas-feiras, às 19h30. Entre aí no site do CEAL, procure lá as suas informações, nas suas redes sociais. Você sempre encontrará ali um link levando essa palestra, anunciando o palestrante, o tema do dia,
aproveite essa oportunidade. Outro aviso também que deixamos aqui é sobre os cursos que a casa oferece. O Centro Espírita André Luiz conseguiu também, né, trazer para esse momento a grande maioria dos seus cursos para a forma virtual. Eles iniciaram essa semana, mas aqueles que ainda tiverem interesse, né, para participar, podem fazer uma consulta junto ao nosso atendimento fraterno virtual. O link você encontra também lá no site do CEAL, no próprio Instagram também, né, procurando a página do Centro Espírita André Luiz. Deixe lá, né, a sua solicitação. As inscrições já estão encerradas, mas faremos lá uma avaliação, né, de acordo com a necessidade e a possibilidade do encaixe em algum curso de seu interesse. Não perca a oportunidade. Não esqueçamos também, né, das nossas contribuições para a Casa André Luiz. Também no site você encontra a forma de fazer essa contribuição. E a casa precisa, ela nos apoia, nos consola, e estaremos aqui sempre, né, nessa oportunidade de poder ajudar. É dessa forma que, né, encerramos aqui os nossos trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na Secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.